Bem, pessoal, vocês vão escolher o template Write Map, criar mapa. Então, vamos lá. A etapa de superestrutura, pessoal, Toda a parte que está acima do solo, o esqueleto dessa nossa casa térrea, certo? A gente já havia trabalhado com os elementos enterrados semana passada. Quais são os serviços da etapa? Basicamente são os pilares, as vigas superiores, na verdade chamei de vigas de respaldo, a parte de formas, laje. Então vai ser a parte de forma, concreto e armadura desses itens. A laje a gente vai trabalhar com composição. Vamos lá. Começar por pilares. Vamos colocar primeiro aqui a imagem, fica melhor. Nosso projeto. Estudo de caso. Incluindo uma imagem de detalhamento, contendo os 3 elementos principais que a gente vai abordar agora. O detalhamento de forma, aço e concreto, que vocês podem ver, vou reduzir aqui, a parte do vergalhão de aço, que são as barras longitudinais, o mínimo de norma a ser utilizado é a bitola de 10 milímetros, os estribos, que são as barras transversais, as formas, que estão aqui na cor amarela, o concreto, propriamente dito, uma vista aí tridimensional. Então, vamos começar a nossa quantificação. Forma, concreto e armador. A parte de pilar. Todos. Negrito. Só clicar com o botão direito e apertar o D de bold aqui. Tem uma tecla de atalho Ctrl mais B também, é possível colocar essa formatação. E na parte de forma, que é essa amarela, nós vamos ter por norma que a área da seção transversal deve ser de 360 centímetros quadrados. Estou dando E. Eu ativei o microfone. Então, por norma, mínimo é 360 centímetros quadrados. Então, a gente vai fazer uma consideração de que uma medida do pilar é de 15 centímetros e a outra 24 centímetros. Certo? Considerando o pé direito de 3 metros, igual a 3 metros. Então, pessoal, uma face da nosso pilar tem 15 centímetros, a outra face tem 24 centímetros, tá certo? Considerando o nosso projeto, que tem 17 pilares, a gente vai ficar com um dos lados da forma, que é a face 15 centímetros, certo? 15 centímetros, uma dimensão, eu vou multiplicar pelo pé direito, aí eu vou ter a área da face dessa forma do lado de cá, certo? Então, vezes 3 metros, vezes 2 lados, porque tem 2 lados para fazer a contabilização, certo? 2 lados. Tem uma face de 15 centímetros desse lado e uma face paralela desse outro lado. Vezes 17, porque eu tenho 17 pilares, considerando, isso é uma consideração, tá? Eu tenho 17 estacas broca e os meus pilares vão estar
mesma pomada aqui, 15,30. Que é uma consideração, tá? 15,30 metros quadrados. E agora a gente tem a outra face que é de 24 centímetros. Então, 0,24 vezes 3 metros, vezes dois lados também. Dois lados. O lado paralelo à face de 24 centímetros. Eu tenho a face posterior e a face de trás, certo? Vezes 17, que tem uns 17 pilares. Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter 24,48 metros quadrados. Totalizando, então, total. 15,30 mais 24,48, temos 39,78 metros quadrados de forma da parte de pilares, tá certo? Depois a gente pode colocar negrito aqui para formatar, for capital all cyclings. Criei um tópico aqui por erro, basta vir aqui em delete, deletar tópico, tá? Essa parte de forma está à vista. Só que o que a gente fez, que a gente considerou, então, a face de 15 centímetros e a face de 24 centímetros. Basta a gente multiplicar pelo pé direito, que assim a gente obtém a área da face, né, da forma. A gente multiplica por dois lados, porque a gente tem dois lados, né? Os pilares têm 4 dimensões, duas faces com a mesma dimensão, uma de 15 e uma de 24, multiplicado por 17, porque são 17 pilares. Então, a gente obteve aqui um total de 39,78 metros quadrados. Agora, a parte de concreto. A parte de concreto, a gente basta fazer a multiplicação das dimensões para encontrar o volume, né? Se eu tenho um pilar de 15 centímetros vezes 24 centímetros, que é outra dimensão, eu estou com a área em planta baixa do meu pilar. Basta multiplicar pelo pé direito para eu ter o volume, vezes 3, vezes a quantidade de pilares que nós temos. Então, 1,84 metros cúbicos. Pessoal, basta fazer o volume de um pilar, né? 15 centímetros vezes 24 centímetros vezes 3 metros, que é o pé direito, a gente encontrou o volume de concreto de um dos pilares. Como nós temos 17 em projeto, basta fazer a multiplicação por 17, obtendo, então, 1,84 metros cúbicos. Na parte da armadura, a gente vai fazer as mesmas considerações que a gente fez na parte de infraestrutura. A gente considerou de 80 a 88 quilos por metro cúbico de concreto, essa estimativa, para consumo de aço. Então, se a gente for fazer aqui, a gente vai fazer 1,84 vezes 88, né, que é o que a gente havia considerado também da outra vez. Isso aqui é por questões práticas mesmo. O ideal é a gente ter todos os projetos, pessoal. A gente está trabalhando com estimativas. Tá? Se a gente tivesse já o projeto, basta a gente pegar nas tabelas de aço, projeto estrutural, e passar para cá, certo? No nosso mapa mental. Então, pessoal, a gente fez a estimativa, então, aqui do consumo de aço, considerando 88 quilos por metro cúbico de concreto, como a gente tem um consumo de 1,84 da parte de pilares, fazendo essa multiplicação, a gente obteve 161,92 quilos. E a gente pode dividir em consumo de aço CA50, que é dessa parte aqui de vergalhões, né? Os nossos bitolas de maior dimensão, e também aço CA60, que são as bitolas aqui menores, que são as de estribo, tá bom? Então, fazendo a multiplicação de 161,92 por 80%, 161,92 vezes 80, a gente obtém o consumo de 50. Só lembrando aqui que é 80% do valor calculado da armadura, tá?
Então, vai ficar 0,8 vezes 161,92. Aproximadamente 129,54 quilos de consumo de aço CA50. Então, por exemplo, se a gente usar bitolas aqui de 10 milímetros, que é o mínimo da norma, a gente vai ter 129,54 quilos de aço de 10 milímetros. Tá bom? E a mesma coisa agora para o CA60, só que nesse caso nós temos a consideração de apenas 20% do valor de armadura calculado. 0,20 vezes 161,92. Isso dá aproximadamente 32,38 quilos. Tá? E se a gente for considerar aqui uma bitola de estribo de 6 milímetros, por exemplo, né? Então, sardinhas não. Os que estão na mesma dimensão aqui. Copiar. Agora sim, os tópicos. Sardinhas. Estão no mesmo nível aqui, né? 32,38 quilos é o nosso consumo de aço CA60, que é a parte de estribos, tá? E o aço CA50 ficou em 129,54 quilos. A gente considerou aqui aço de 10 milímetros, tá certo? Então, tá feito aqui a parte de pilares. A gente pode... Conforme vocês vão clicando, a hierarquia aqui, ela vai guardando as informações. Basta fazer um clique, por exemplo, forma concreta e armadura, né? Todos os cálculos estão aqui, basta, se a gente quiser verificar novamente, basta a gente clicar que vai abrindo, então, as ramificações. Eu poderia clicar aqui direto em pilares para guardar tudo também, ó. Certo? Vamos, então, para vigas superiores. Então, pessoal, a gente faz a consideração, vou desmarcar aqui, aí fica melhor. A gente faz a consideração, então dentro de pilares eu tenho 15 tópicos, né, que estão dentro, então, do tópico mãe, que é a parte de pilares. As vigas superiores, pessoal, são as vigas nossas de respaldo, né, nós temos os nossos pilares que a gente fez, a gente tem as vigas, no caso superiores, que vão estar recebendo as lajes, né, são as nossas vigas para as lajes serem apoiadas, também são chamadas de vigas de respaldo, vai estar acima da alvenaria de fechamento, né, nossa alvenaria de vedação. Nós vamos considerar uma viga com dimensões de, por exemplo, 15 centímetros acompanhando a alvenaria, a gente pode considerar 15 por largura, né, e a altura de 30 centímetros, se a gente for fazer a análise do nosso projeto, como a gente colocou os pilares com distâncias máximas de 3 metros, em torno de 3 metros, vamos dizer assim, a gente pode fazer, com base naquela estimativa da altura da viga, 10% do vão é a altura da nossa viga. A gente vai considerar que toda a viga que está no perímetro aqui do projeto, a gente calculou na primeira aula, que deu 52,10, nós vamos considerar 30 centímetros de altura da nossa viga. Certo? Então, vamos lá. Agora, as mesmas considerações. Forma, aço e concreto. Armadura. Bem, a parte de forma, o cálculo é similar, tá? Se a gente tem uma face de 30 centímetros, que é a altura da nossa viga, a gente faz a multiplicação pelo perímetro. Nosso perímetro a gente calculou na primeira aula é de 52,10.
vezes 2 lados, que nós temos 2 lados da forma, né, com essa dimensão de 30 centímetros, né? São os 2 lados da altura da nossa viga. Então, nós obteremos 31,26 metros quadrados dessa face de forma de 30 centímetros, tá? E a mesma coisa a gente faz pro lado de 15, que é o da, no caso, é o fundo da nossa viga, né? Porque a parte de cima a gente deixa sem, né? Justamente para fazer a concretagem. Alguns orçamentistas não consideram, porque um projeto pequeno às vezes usa a mesma alvenaria para fazer por cima, né? Usa a própria alvenaria como forma, mas é melhor a gente fazer o cálculo dessa forma, somente projetos grandes aí que vocês forem trabalhar em construtoras, etc. A gente faz toda a parte de esqueleto estrutural primeiro, para depois vir com a alvenaria de fechamento, né? Então, fazendo a soma das formas das faces de altura da nossa viga com o do fundo da nossa viga, né, que 15 centímetros é a dimensão do fundo da viga, vezes 52,10, que é o comprimento da nossa viga, a gente vai obter 7,81 metros quadrados. Somando 7,81 com 31,26, teremos um total de 39,07 metros quadrados. Tá certo? Copiar, selecionar o tópico selecionado, a formatação do tópico selecionado para todos os do mesmo nível aqui, siblings irmãos, similares. Concreto. Cálculo de concreto é a mesma ideia, basta a gente fazer a multiplicação das dimensões da viga, assim a gente obtém a área da seção transversal da viga, multiplicando por todo o perímetro, que é 52 metros,10, a gente vai obter o volume da nossa viga. Então, esse é o nosso consumo de concreto. 0,15 vezes 0,30 vezes 52,10, né? Então, a gente vai ter 2,34 metros cúbicos de consumo de concreto, certo? Então, a dimensão da área da seção transversal, 15 vezes 30. Multiplico pelo comprimento de toda a nossa viga, que é 52,10. Então, a gente obtém nosso consumo de concreto em metros cúbicos. A armadura, criei um tópico flutuante por misclick, basta a gente fazer o delete. Parte de armadura, mesmas considerações feitas para a parte de pilares. A gente vai considerar, então, uma estimativa de 88 quilos por metro cúbico de concreto. Basta a gente multiplicar o valor que a gente obteve de concreto por 88. Obtemos 205,92 quilos de consumo de aço. E a gente pode dividir também em aço CA50, com as mesmas considerações que já fizemos. E a gente vai obter, né, em relação ao valor de 205,92, o aço CA50, basta a gente multiplicar por 80%. A gente vai obter 164,74 quilos, né? Lembrando que é a multiplicação do valor de 205,92 por 80%. Mesma coisa para o aço CA60. Só que agora a gente multiplica por 20%, que é o restante. A gente obtém, então, 41,18 quilos, que é a multiplicação de 205,92 por 20%. Tá? Aplicar a formatação do tópico selecionado para todos os descendentes. Tá? Eu estou com o tópico selecionado, que é o nosso cálculo do consumo de aço. Basta a gente vir aqui nesse ícone e aplicar para os demais descendentes, certo? Então, está feito aqui o nosso cálculo dos quantitativos referentes a vigas superiores.
pode também clicar de forma a enxugar a nossa tela, tá? A parte de laje, pessoal, a gente vai fazer um critério de medição aqui, considerando o valor das áreas internas da nossa laje. Nós temos aqui os panos de laje, ó, do quarto, com 7 metros, 2,85 do banheiro, 9,52 desse quarto, o hall aqui de 1,35, a sala de 9,80, a cozinha de 15,52 metros quadrados e a garagem de 9,80 metros quadrados. Então, se vocês fizerem a soma aí de todas essas áreas internas, por que, professor, a gente faz as áreas internas? É porque as nossas vigas de bordo, né, já foram contempladas no cálculo anterior. A gente não vai contar duas vezes, né? A gente faz, então, o cálculo da área da laje considerando a nossa área aqui interna, né? Então, 9,8 da garagem mais 15,52 da cozinha, mais 9,80 da sala, mais 1,35 do hall, do banheiro mais 2,85, do outro quarto 9,52 e mais o outro quarto aqui em cima de 7. A gente ficou com 55,84 metros quadrados, tá? Então, vamos colocar aqui critério de medição, área interna. No nosso caso, a gente viu que deu 55,84 metros quadrados. A gente pode abrir aqui como é que a gente obteve esse valor. Basta a gente copiar aqui 9,80 da garagem, 9,80 mais cozinha 15,52, mais quarto 7, banheiro 2,85, hall 1,35, sala 9,80, mais o quarto 9,52. Então, tudo considerado aqui. Certo? Então, é assim que a gente faz as nossas considerações. Pessoal, tem certo ou errado na hora da gente fazer o levantamento quantitativo? Só não tem. Se 10, se colocar para vocês o mesmo projeto, cada um vai fazer de uma forma. Mas o importante é que os elementos mais importantes estejam, né, próximos ou iguais, né? Às vezes aqui na hora de fazer o critério da laje, vocês pudessem fazer considerando centro a centro, mas ele teria uma sobreposição com a parte da viga. Então é importante vocês fazerem separado para que não ocorra essa sobreposição, tá certo? Se a gente fizer 10 orçamentos diferentes, é possível que tenha alguma diferencinha entre valores. É importante que os consumos somente de aço e concreto seja mais próximo, né? Vamos lá. Então, a parte de laje, a gente vai usar muitas composições que já tem lá. A parte de aço, a parte de concreto, até a parte da mão de obra já inclusa, né? Vocês vão ver com a professora Mariana mais a fundo sobre, já estão inseridas, por exemplo, a capa de concreto, parte de trilhos, né, que são as nossas nervuras, trilhos e enchimentos. Geralmente enchimento usa aquelas lajotinhas de cerâmica ou EPS, que é o isopor. Tá? Vou apresentar para vocês um exemplo de composição de laje. Tá, pessoal? Lembrando que varia muito o preço de região para região. É importante vocês estudarem uma tipologia, uma maneira de orçar padronizada. É bom vocês fazerem um estudo também de mercado da localidade, tá? Porque varia muito de uma base para outra. Por exemplo, essa região de preço aqui de São Paulo,
A gente tem aqui os valores das horas dos nossos carpinteiros, armadores, pedreiros, serventes. A parte de concreto já está toda inclusa aqui, ó. Areia, brita, brita 1, 2, cimento. Tá. Ó, a descrição do nosso composição é laje pré-fabricada comum para forro, tá? Ou seja, não é laje de piso, a gente não vai ter um piso acima, a gente está considerando uma casinha térrea, né? Então é para forro mesmo, intereixo de 38 centímetros, ou seja, a distância de uma nervura para outra seria 38, tá? Entre eixos. A espessura da laje de 12 centímetros, sendo 4 centímetros a capa de concreto, a parte superior, e o elemento de enchimento de 8 centímetros, né? Então, 8 mais 4 é o 12, que é a espessura da nossa laje. Então, aqui está tudo o que está incluso, né, em 1 metro quadrado dessa laje. Tá? BDI 30%. Vou postar um material de apoio também dessa parte de planejamento e controle de obra, mas vocês vão ver a fundo com a professora Mariana. A parte de aço, os demais insumos para fazer a execução do serviço de laje também está toda inclusa aqui. Sarrafo, tábua de cedrinho, prego e também o equipamento, casa betoneira, que foi considerada aqui para virar esse concreto, tá certo? Então, pessoal, aqui está um exemplo para vocês da laje, mas cada orçamentista tem um critério diferente para fazer essas considerações. Veja, ver com um fornecedor direto, né? Fazendo com caso de pré-moldado. Então, assim, tem muitas formas de considerar o orçamento aqui da laje. Então, pessoal, a gente viu que os serviços etapas, né? Principais, pilares, vilas superiores da parte da laje também. Falta colocar um negrito aqui na parte final, não, já foi colocado tudo. Agora vamos para a parte de planilha, né? Planilha de quantificação. A gente sempre vai estar postando na parte automatizada do serviço que a gente vê em cada aula, tá? Justamente para facilitar e agilizar os trabalhos de vocês. Então, uma planilha Excel. Acredito que a forma de utilizar o programa Mind Manager vocês já absorveram bem até aqui, né? Estamos no final da nossa fase 1. A gente já viu bastantes assuntos até aqui. Serviços preliminares, infraestrutura e agora finalizando superestrutura. Vou deixar aberto. Certo? Então, isso foi que a gente viu na aula, pessoal. Parte de forma, concreto e armadura dos pilares, das vigas e a forma de fazer a medição da laje, considerando composições, né? No final, que a gente for ver direto esse quantitativo dentro da planilha, vocês vão entender direito, até como busca na base, né? A gente vai usar o da Sinap. Então é isso. Vamos lá para o Excel, começando pela parte de pilares. Vou deixar aqui o zoom nos nossos resultados aqui, para a gente verificar os valores da parte de pilares. Bem, pessoal, a gente vai colocar aqui um título. Só nos projetos de vocês, vocês vão fazer projeto estrutural, claro, da diferença de um pilar para outro, vocês colocam P1, né? Às vezes um pilar repete P2 a P4, as mesmas características, né? No nosso caso, como a gente está considerando todos iguais, pilares estudo de caso, são 17. Vocês teriam outras nomenclaturas aqui do nosso cabeçalho de pilar. A largura do nosso pilar foi considerada de 15 centímetros, certo? 15. Nossas dimensões. 15 por a outra dimensão
uma altura que mas vocês sabem que é em planta baixa, de 24 centímetros. Isso, né? 15, 24. E o comprimento é de 3 metros. Aliás, aqui é a altura do pilar, comprimento, 0,24. Tá. Então, a nossa largura 15 centímetros, nossa altura de 3 metros, que é o pé direito, e o comprimento é 24 centímetros. Então, o consumo de concreto ficou em 1,84 metros cúbicos. E a forma foi de 39,78 metros quadrados. Vamos conferir aqui. A área total de forma 39,78 metros quadrados. O nosso consumo de concreto, de fato, 1,84 metros cúbicos. E agora, pessoal, a gente vai fazer a distribuição lá também do nosso consumo de aço. 129,54 quilos, a gente considerando uma bitola de 10 milímetros, e 32,38 quilos para o aço de 6 milímetros, nosso estribo. Então, aqui, pessoal, nesse lado direito, vocês têm todas as bitolas de aço aqui, dividido até por aço 50 e 60, né? No caso, se fosse usar tela também. No caso de laje, já estava dentro da composição, né? Até foi uma laje de 150 quilos, deixa eu ver aqui. Essa composição aqui. Acho que foi. Ó, sobrecarga de 150 quilos por metro quadrado, tá? Atende. Vamos lá. Aço de 10 milímetros, 129,54 quilos. E o aço de 6 milímetros, 32,38 quilos. Então, tá feita aqui a parte de pilares. Vamos salvar. Salvar como? Feito em aula. Agora a gente vai para as nossas vigas. Vigas superiores. Esqueci de falar sobre escoramento. A gente fala agora. Então, vai lá. Vigas superiores. Mesma coisa, pessoal. O projeto de vocês, às vezes, iria dar outros tipos, né? Viga 1, 2 igual aqui, por exemplo. Vocês vão ver. V2 igual a V3, V4 diferente. Então, assim que vocês colocariam aqui, vocês vão fazer o projeto ainda da parte de concreto armado. Acho que é mais focado para a parte de pilares, né? Mas, enfim, aí no caso da nossa planilhinha de pilares aqui, vocês vão ter todas as nomenclaturas aqui certinho. Vigas superiores, a gente considerou, então, como se fosse uma viga, né, de comprimento 52,10 metros. A largura dela é de 15 centímetros. Pela altura, no caso, 30 centímetros, a gente considerou 10% mais ou menos do vão. O comprimento 52,10. A altura do fundo da viga. Pessoal, isso aqui é muito importante para nossa consideração de escoramento, tá? Porque quando nós formos fazer a nossa planilha orçamentária, a gente tem que ter por isso que é bom a gente ter essas planilhas automáticas aqui, ajuda a gente a visualizar melhor. No caso, basta a gente fazer a altura do nosso pé direito menos a altura da nossa viga. Como o nosso pé direito é de 3 metros, a gente subtrair de 30 centímetros, a gente fica com 2,70. Certo? Então, aqui, ó, consumo do escoramento nosso, 0,41 metros cúbicos. Vamos conferir a parte de forma e concreto que a gente fez lá. Ó, a forma deu 39,07 e o concreto 2,34. É uma questão de arredondamento isso daqui, tá bom? Então é isso. Agora a parte de aço, basta a gente preencher aqui da mesma forma que a gente fez pro pilar, que a gente vai ficar com
com ACA50 de 10 milímetros, aqui ó, bitola 3/8, 164,74. E a de 6 milímetros, que é o nosso CA60, a gente vai ficar com 41,18 quilos, tá? Então, tá preenchido o nosso planilha automático da parte de vigas. E essa parte do escoramento também é já considerado, tá? Então é isso, pessoal. Para essa parte de superestrutura, a parte de fundamentação de como a gente deve quantificar está à vista. Não existe isso de certo ou errado, né? A gente está fazendo aqui uma estimativa de quantitativo feita em aula. Importante vocês refazerem aí com os projetos de vocês para fixar bem como fazer esse levantamento. Eu vou postar essas planilhas automáticas para facilitar para vocês, tá certo? Agora é mais a parte de perfumaria que a gente fala. Fazer as alterações de cor de fundo, background properties. Cliquei errado. Ó. Background, botão direito, aqui na nossa tela. Background properties. A gente escolhe uma cor. E a gente vai fazendo isso para os nossos tópicos também. Vou escolher uma cor de fundo aqui. Esta. Quero mudar a cor da nossa fonte. Colocar uma cor branca, por exemplo. Posso aumentar também a cor, o tamanho da fonte. É a mesma coisa para os outros tópicos. Quero mudar a cor da fonte também. Só que eu vou colocar uma cor escura aqui. Ó, eu apliquei a formatação desse tópico, ó, Copy Selected Topic Format to All Siblings. Aí, automaticamente, a planilha de quantificação automática do serviço, esse tópico ficou igual à formatação que eu coloquei nesse. Agora vamos para a parte pilares. Quero colocar uma cor de fundo. Eu já vou trocar a cor para branca. Não pode ser a cor preta mesmo. Cor preta. Eu vou colocar uma cor de fundo branca. Quero mexer no formato desse tópico. Tem essas várias formas aqui. Vocês podem escolher melhor acharem aí, tá? Colocar cor negrita, por exemplo, nesses tópicos principais. Ó, vou copiar a formatação desse tópico para todos, all siblings. Aí, vigas superiores e laje vai ficar da mesma forma. Isso, pessoal, vocês vão fazendo sucessivamente até que fique numa formatação mais agradável, mais atraente visualmente, né? E facilite para vocês a visualização. Tá? Vamos lá, parte de forma, concreto e aço. Quero colocar da mesma forma que pilares, por exemplo. Então, vou copiar essa formatação para outro tópico. Vou selecionar esse tópico aqui de forma. Aplicou, então, a formatação que eu escolhi para esse tópico. E eu vou copiar para os tópicos de concreto e armadura. Basta clicar aqui, copiar, formatação selecionada, to all siblings. Já está aplicado, então, certo? Aqui é a mesma coisa para noma, etc. Eu só não vou aplicar aqui, porque eu acho que vai perder as formatações de negrito. Aí eu acho mais fácil a gente fazer aqui. Ou a gente copia esse e tira o negrito, por exemplo. Dá para a gente fazer também. Copiar para esse. Eu tiro o negrito desse. Aí. E assim sucessivamente, pessoal. Vocês vão copiando, fazendo da forma que ficar melhor, mais organizado para vocês.
perde o negrito. Mas enfim, às vezes fica mais fácil ter posto o negrito depois, né? Eu vou copiar aqui, só a título de treinamento também para vocês vendo aí. Podem alterar a forma, aqui nesse tópico aqui. Eu vou copiá-lo para esse, vou copiar para todos, to all siblings. Agora eu vou copiar esse para esse. E dele para todos os descendentes. Então, pessoal, a forma de fazer a formatação é muito individual, né? Cada um tem uma forma que fica melhor, que é só a título mesmo de apresentação da aula. Vou copiar esse. Tópico, eu vou copiar aqui para forma. A forma eu vou fazer a mesma coisa para todos os siblings. Aqui eu vou fazer da mesma forma que eu deixei aqui, norma de 360, vou copiar esse tópico, a formatação desse tópico, vou passar aqui para a viga. E assim a gente vai fazendo, né? Terminando o nosso mapa mental com as finalizações de formatação. Tá certo? All siblings. Copia. Copiar para os descendentes. Que eu acho mais fácil por conta de ter diferença de formatação. E clicar aqui, escolher a forma aqui. Aqui eu vou copiar deste, mais fácil. Copiar de critério de medição, stop. Excel também, copio desse para cá. Eu acho que agora tá terminado. Vamos ver aqui como é que ficou a carinha. Então, pessoal, ficou assim, tá? Eu vou salvar e postar lá para vocês esse nosso mapa mental. Salvar como? Vocês clicam aqui, escolham um local apropriado para salvar. Vou colocar aqui na nossa aula 4 dessa data. Superestrutura. Salvar. Ou vir aqui no disquete, se eles tiverem com um nome pré-determinado aí. Tá? Então é isso, pessoal. A forma de exportar, acho que eu já expliquei em outra aula. Vocês podem fazer exportação como imagem, como HTML5, que é um mapa interativo, não perde qualidade, né? Aí vocês escolhem aí. Eu estou salvando às vezes como imagem, às vezes como HTML5. Para a entrega de vocês, que vai ser a partir da fase 2 dos mapas mentais, vocês podem mandar ou como imagem, mas vocês têm que colocar numa resolução melhor. Vamos ver aqui, vamos fazer junto. Salvar imagem como JPEG. Salvar. Vai abrir uma tela aqui, ó, vocês vão colocar o tamanho bitmap, tamanho pré-selecionado, como mostrado. Se for como mostrado, veja que está num zoom de 39%, aí perde muita qualidade. Vocês podem vir aqui e colocar alta resolução, ou 1024 por 768, né? E aqui você tem a altura e largura da folha, no caso, que vai aparecer depois. Mostrar, ok. Mostrar depois que fizer a exportação. Aqui um exemplo, tá, pessoal? Às vezes, como HTML5 fica até melhor para não perder tanta resolução. Aí, se vocês tivessem deixado aquela opção marcada do pré-selecionado, aí ampliava, não dava nem para ver nada. Tá? Então, tá salvo aqui como imagem. Se vocês deixarem os tópicos fechados, esquecerem na hora de exportar, só para vocês verem o que acontece. Vamos deixar desmarcado aqui, ó. Salvar como. Eu vou salvar como uma imagem. Superestrutura, teste. Teste com os tópicos escondidos aqui. Escondidos.
salvar. O tamanho pré-selecionado é como mostrado. Aí vocês têm que vir a fazer a alteração aqui. Poder escolher 1024, 768 pixels, aí fica a critério, tá? Aqui mostrar tamanho depois. No mais, se eu deixasse sem, ficava dessa mesma forma, pessoal. Se vocês não deixar os tópicos todos abertos na hora de vocês fazerem a exportação, dá esse problema aqui, tá? Então não esqueçam de na hora de exportar, vocês clicarem para deixar todos os tópicos abertos. Porque vocês vão estar entregando esse mapa mental feito no My Manager, bem como as planilhas em Excel, que também são memórias de cálculos de vocês, tá? Junto, né, com os nossos simulados. Como que vai funcionar os nossos simulados? Os nossos simulados vão estar baseados nos quiz que vocês têm aí, vão ser questões parecidas, e também um pouco das nossas apostilas, né, que eu coloquei como leituras prévias, complementares para vocês, tendo em vista que né, o orçamentação vê todas as etapas que nós estudamos no curso de engenharia civil, vocês estão prestes a se formar, então é bacana, sobretudo para quem vai prestar algum concurso público, então já serve como um estudo aí, tá certo? Eu tentei colocar os tópicos mais cobrados até agora de concurso, quais são os conceitos, né, mais cobrados. Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, sobre a fase de entrega da fase 1, acredito que seja tranquilo, todo mundo já está ciente. Então, na outra aula complementar, a gente vai estar fazendo mapas mentais em cima das normas. Pessoal, basicamente é abrir a norma, né, pelo sumário ou fazendo a leitura do corpo textual da norma, a gente vai fazendo os apontamentos, vamos falar assim, fichamento do que a norma está trazendo de características, né? Quais propriedades, quais anexos nós vamos ter nela, para que vocês tenham um resumo de cada norma, digamos assim, por meio de um mapa mental. Tá certo? A gente viu na última aula algumas da 14931, que está na nossa apostila também, tá? A gente vai estar fazendo daquelas normas que estão na nossa apostila de concreto, de tópicos especiais voltados, né, para o concreto. Então é isso dessa aula de superestrutura. Bons estudos para vocês e até breve.